No entanto, a gente vê que a religião e a tradição de homens, ela vai começar a mudar aquilo que Deus disse na sua palavra. Então, o que nós vimos até aqui é o que Deus falou a respeito do dia do Senhor. Agora, olha só o que a religião e a tradição de homens vai dizer. Antes do século I, alguns judeus da Palestina desenvolveram várias regras para promover a observância do sábado. Então, o que a gente já enxerga aqui de errado? Vários, o quê? Judeus, tá certo? Alguns judeus fizeram o quê? Várias regras. Ou seja, não é o que está escrito na palavra de Deus. Porque o que está escrito na palavra de Deus nós vimos até aqui, tá certo? Agora, alguns judeus eles vão estabelecer essas regras. 2 tratados da Mishnah são dedicados exclusivamente a essas regras e regulamento. Seu propósito principal é definir o trabalho em uma tentativa de mostrar a cada israelita o que é ou não é permitido no sábado. Tá bom? Então eles vão falar exatamente o que você pode e o que não pode fazer. Mas quem diz isso é Deus? Não, os homens. Tá certo? E aí vai dizer assim, ó. Além disso, muitas tradições foram acrescentadas no período intertestamentário. De novo, aquele período que a gente viu, né? De restauração do povo, aquele período dos Macabeus. 2 tratados do Mishnah, Shabat e Erubim foram dedicados a uma detalhada observância do sábado. Ou seja, eles fizeram um trabalho especificamente para tratar dessas questões. A natureza do descanso sabático foi assunto de muita discussão casuística dos rabinos, que enumeravam 39 tipos de trabalho proibidos no sábado. Tá certo? Então eles criaram ali 39 trabalhos que eram proibidos e fizeram ali várias regras em cima disso. Algumas proibições nos parecem mesquinhas e ridículas, como a proibição de acender fogo, bater palmas, saltar, dar palmadas na coxa, visitar doentes. Podia-se afastar-se da casa somente a curta distância de 900 metros. Tá bom? Então, se você andasse mais do que isso, você já estava transgredindo o sábado. Então, essas foram as leis que os homens criaram, mas não aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é nesse contexto que vai se dar, né, a vida de Jesus aqui, tá bom? Então, olha que interessante. O Shabat é um presente divino, tá bom? Essa aqui é uma fonte judaica. Um dia destinado à renovação de nossas forças e energias e diretriz da semana que irá começar. Até aqui tudo bem. Para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá instituiu uma série de trabalhos, os quais somos proibidos de fazer no Shabat. A gente já viu, tá certo? Lá atrás. Se preocupar com o seu trabalho, a gente tem o caso de Números, né, 15 lá, que o homem vai buscar lenha e tal. Aquilo lá era proibido de fato, tá certo? A tarefa proibida de realizar no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado. Agora eles começam. Pode ser o simples ato de apertar um botão do interruptor para acender uma luz, que não requer muito esforço. Na maioria dos casos, é um trabalho por meio da qual cria-se algo que não existia antes, como uma nova faísca de eletricidade. Então, não é só o trabalho pesado que é transgressão do sábado. Simples trabalhos também, por exemplo, acender fogo, isso seria o quê? Transgressão. Tá bom? Assim como Deus terminou a criação em 6 dias e descansou no 7º, nós, que nos espelhamos nele, tá certo isso, nos privamos de criar no dia de Shabat, demonstrando claramente que acreditamos que só ele é o Criador. Ok, aqui tudo bem, tá certo? Agora ele vai dizer assim, não existe na Torá uma descrição explícita dos trabalhos proibidos no Shabat. Porém, nossos sábios chamam a atenção para o fato de que o mandamento de cuidar para não fazer trabalho no Shabat antecede imediatamente a ordem da construção do santuário no deserto. E aí eles vão entrar. Portanto, a intenção da Torá é nos ensinar que no Shabat não devemos realizar essas tarefas específicas, exceto em caso de risco de vida, pois salvar uma vida precede qualquer proibição do Shabat. Então tá certo aqui também. Só que o que a gente observa? De novo, porém nossos sábios. Tá certo? Como na Bíblia não estava explicitamente o que você poderia fazer ou não, então os sábios judeus decidiram, então, ajudar Deus e falar o que você tem que fazer ou não. E aí vem. Dos 39 trabalhos matrizes que são proibidos, que eles trazem pra gente, é arar, semear, colher, agrupar a colheita, debulhar, dispersar o grão ao vento, selecionar e separar, moer, peneirar, fazer massa, assar, cozinhar, fritar, tosquiar, lavar, desembaraçar a lã não trabalhada, tingir, fiar, esticar o fio para prepará-lo para tecer, passar o fio entre 2 anéis, tecer, desfazer os fios a fim de retocá-los, atar, desatar, costurar, rasgar intencionando suturar, caçar, abater, pelar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro para cortá-lo, cortar, escrever, apagar, construir, destruir ou demolir, acender fogo, apagar fogo, terminar a manufatura de qualquer objeto, transportar de propriedade, transporte, né, de propriedade particular para a pública e vice-versa.
Então, essas são as 39 leis que eles estabelecem agora, especificando o que você pode ou não fazer. Quem depois tiver curiosidade para saber os exemplos, pode acessar esse link que está aqui em azulzinho, tá bom? ptshabat.org, que tem ali os exemplos práticos do que se pode e não pode fazer. Mas, basicamente, são essas 39 leis que eles colocam em cima do sábado, especificando o que poderia ser feito ou não. Isso os sábios judeus. E aí tem mais algumas, né? Há outras tarefas proibidas por ordem rabínica, ou seja, não por ordem de Deus, mas por ordem dos rabis. A proibição de transformar um sólido em líquido. Então, se tem um gelo e você ali fizer o gelo derreter, você também está transgredindo. A proibição de manusear objetos proibidos, como máquina fotográfica, instrumento musical, caneta, vela, fósforo, tesoura, etc. Também é proibido manusear animais em geral. Tá bom? Então, também, mais uma lei aqui que eles colocaram. A proibição de fazer algo que, embora não seja proibido por si só, pode parecer proibido aos olhos do observador. Então, se tiver uma TV ligada ali, né, alguma coisa assim, mesmo que você não estiver assistindo, você também ali está transgredindo. A proibição de falar no Shabat sobre assuntos mundanos. Então, como programar no Shabat um trabalho que será feito durante a semana e etc. Então, fora aquelas outras 39 leis que eles colocaram, existiam também algumas outras por ordem rabínicas. E é dentro desse contexto, então, que Jesus e os seus discípulos, eles vivem. Tá bom? Um contexto de forte legalismo em cima do dia do Senhor. Um dia que era para ser de regozijo, de alegria, de misericórdia, de graça, se torna agora um dia o quê? Um fardo, algo pesado. Você não pode nem andar 900 metros, né, longe ali da sua casa, que você vai estar incorrendo em transgressão. Então, você não pode nem segurar um instrumento que você vai estar incorrendo em transgressão. E é dentro desse contexto que Jesus agora vem para restabelecer, para colocar o sábado, o dia do Senhor, o seu dia, no devido lugar, que ele não deveria ter saído jamais.